Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial. Eu não sei se eu vou ter coragem de colocar esse vídeo no ar, mas uma voz muito forte dentro da minha cabeça, algumas semanas atrás, começou a falar que estava na hora de fazer o meu relato sobre a ressonância harmônica. Eu sou ressoante do professor Hélio Couto há 9 meses. E eu achei muito interessante porque quando veio essa vontade consumidora de fazer o vídeo, eu percebi que já fazia 9 meses que eu estava no processo. E aí eu me abasteci muito dos relatos aqui no YouTube. Foi de grande ajuda para mim. Eu vi vídeos de todos os tipos de pessoas. E eu falei assim, acho que está na hora de dar a minha contribuição para os ressonantes novos, para os que já estão no processo, para quem já está entendendo o que é ressonância harmônica e o que a ressonância faz. Eu não vou falar da ferramenta ressonância harmônica, eu não tenho autorização de falar pelo professor Hélio Couto. Se vocês quiserem saber mais a respeito do trabalho do professor, entre no site do professor Hélio Couto. Eu não tenho nenhuma autorização, não sou da equipe do Hélio Couto. Eu vou falar sobre a minha experiência com a ferramenta. Meu nome é Adriana Jovelina, eu já sou terapeuta há aproximadamente 6 anos. Eu comecei a estudar o professor Hélio Couto em 2016, mas não entendia o trabalho, não sabia nada ainda, mas comecei a fazer o caminho das palestras. Em 2019 eu tentei novamente fazer a ressonância, mas não tive coragem de apertar o botão para pedir a minha onda. Mas em 2020, final de 2020, outubro de 2020, eu comecei a ter uma vontade muito grande de fazer a ressonância, de receber. E eu já estava estudando, já tinha lido Mentes Informadas, eu já tinha feito muitas mudanças energéticas na minha vida, eu já estava num processo de expansão de consciência, eu já tinha me tornado terapeuta de algumas ferramentas que eu falo aqui no meu canal, mas eu ainda não sentia a plenitude nem a conexão com o todo. Eu comecei a perceber que faltava alguma coisa e eu comecei a receber muitos vídeos no YouTube de relatos da RH. E aí eu falei, eu acho que é o meu momento de pedir a RH. Então eu comecei a acionar novamente o meu login lá no site do professor e comecei a ouvir novamente. E um dia eu assisti um vídeo da Kelly Moraes, todo mundo conhece a Kelly, acho que aqui no Instagram, desculpe, no YouTube, muitas pessoas conhecem a Kelly. E aí eu vi que ela estava abrindo o relato dela, que ela era ressoante do professor. E aí eu falei, então eu vou fazer os meus pedidos e vou iniciar o meu processo. Acredito que tá no momento, que tá na hora de receber essa ferramenta e trazer mais consciência para mim. Eu já estava num processo de expansão, já estava estudando muito, já tinha feito mudanças assim radicais na minha vida, mas faltava, eu sentia um vazio muito grande, eu sentia tristeza profunda, mesmo que eu sou uma pessoa muito expansiva, muito alegre, eu sentia tristeza, eu me sentia inadequada, assim, em vários ambientes, eu já tinha, assim, altos e baixos na minha vida financeira. Ao mesmo tempo que eu ganhava muito dinheiro, eu perdia muito dinheiro, ao mesmo tempo que minha agenda enchia, de uma hora para outra esvaziava novamente. Eu estava muito cansada do processo de estar assim, caindo e levantando. Eu comecei
perceber que tinha alguma coisa errada, assim, dentro desse processo. Não era possível, tudo que eu estava fazendo, eu ainda não atingi ali o meu potencial dentro do meu trabalho. Enchia de clientes, os clientes tinham bons resultados, mas iam embora. E eu me sentia muito escassa, escassa em todos os sentidos, sentimental, emocional, familiar. Tinha assim eu tinha uma busca muito grande dentro de mim, e essa busca, tudo que eu estava fazendo não preenchia. Eu já fazia muita coisa, mas dentro de mim eu não tinha a plenitude. É, eu sou uma pessoa muito extrovertida, então era muito difícil as pessoas perceberem que eu estava triste ou que alguma área da minha vida não estava fluindo, porque eu camuflava muito. E eu tinha muito medo assim da espiritualidade, eu tinha muitas crenças religiosas. Apesar de ser uma pessoa muito expansiva e uma pessoa que é autodidata e que já lia muitos pensadores, poetas, eu sou uma pessoa muito intelectualizada e eu achava que isso já era tudo, mas não era. Aí um dia eu tive coragem, né, de apertar o botão e pedir, mandar o meu e-mail. A minha primeira onda foi em fevereiro do ano passado, de 2022. Então, tá fazendo exatamente um ano que eu sou ressoante do professor. Os meus primeiros 3 meses de onda, eu entrei numa catarse, assim, muito profunda. Uma destruição na minha vida total, total. O meu lado financeiro foi completamente destruído. Tudo que eu tinha medo, eu atraí para minha vida em 2022, quando eu comecei a receber a onda. Eu sabia que os processos de destruição era para fazer a limpeza, era para fazer todo o processo que a ressonância faz, mas foi muito doloroso para mim. Eu não tive catarse física, eu tive catarses emocionais, muitas. Eu tive confusões mentais, eu fiquei totalmente desfragmentada, eu tive crises de identidade profundas, medos, sonhos. Eu sou uma pessoa que absorvo muito e a maior parte das minhas catarses são noturnas, então eu tive sonhos, muitos sonhos de tudo que é tipo, e eu sabia que não eram sonhos inconscientes, eu sabia que eram sonhos lúcidos e que eram limpezas e que eu estava sendo resgatada de muitos lugares profundos. As minhas sombras todas vieram assim à tona. Ao mesmo tempo que eu tinha noites assim turbulentas durante o dia, eu sentia uma paz, uma motivação, uma vontade de aprender mais. E eu comecei a buscar muito mais informação da espiritualidade. Eu saí do contexto intelectual, filosófico e fui para a parte espiritual. E eu comecei a desenvolver melhor as minhas habilidades mediúnicas, porque eu tinha vergonha da minha mediunidade, eu tinha vergonha de dizer que eu captava, né, do mundo espiritual. Eu sabia que eu desdobrava, né? Eu sabia que os sonhos eram lúcidos, que meu corpo estava dormindo, mas meu espírito saía para visitar lugares, pessoas. E eu comecei a assumir isso. Então, os 6 primeiros meses da ressonância foi totalmente destruidor. Eu tive assim, baixar realmente o meu orgulho. O ego foi totalmente destruído para a centelha divina atuar. Eu fiquei sem receber clientes na minha agenda. Todo o dinheiro que eu tinha
das minhas economias, assim, foi usado no processo quando eu não tinha agenda. O dinheiro acabou, eu fiquei completamente na mão do todo, na mão da centelha. Eu deixei a centelha falar. Gente, essa é a minha experiência, eu espero que isso ajude vocês que estão passando pelo processo de escassez, pelo processo de dor, de confusão mental, de conflito emocional. Eu estava num relacionamento afetivo e esse relacionamento foi também finalizado. Eu já tinha feito a transição de enfermeira para terapeuta, mas eu não tinha coragem de colocar um ponto final no meu Corém, né? Na minha licença como enfermeira, eu ainda ficava buscando, ao mesmo tempo que eu buscava clientes na agenda, eu buscava clientes na enfermagem. Foi bem conflitante, foi muito confuso. E quando a onda começou a atuar nos 3 primeiros meses, eu fui tendo certezas que eu ia finalizar processos, que eu ia buscar recomeços mesmo, que eu ia começar a minha vida do zero. Gente, foi tão profundo que eu morava numa casa, eu moro aqui em São Paulo, e eu morava numa casa, já fazia 6 anos, uma casa de aluguel muito boa, muito próximo do metrô, tinha uma localização maravilhosa. Do nada, gente, do nada, essa casa foi vendida para construir um prédio residencial, e essa casa foi vendida, e assim, a imobiliária me deu 30 dias para sair da casa. Gente, eu não tinha grana. E eu sonhava com a casa sendo demolida, os portões sendo arrancados. Olha, eu tô muito curada. A onda, a ressonância cura de dentro para fora, assim, numa profundidade que eu não me arrependo em nenhum momento de ter pedido a minha onda. Eu não me arrependo. Foi dores que eu tive que olhar. Eu olhei para dentro de mim, eu voltei para dentro. E toda a situação desse processo de limpeza, de renovação, de escamação, de seja lá qual for o nome que você queira dar, para mim hoje, em 2023, fazendo um ano que eu tô recebendo a RH, a minha vida toda foi transformada. Assim, é uma paz espiritual assim gigantesca que eu sinto. Eu saí de um processo de preocupação. Dentro desse processo todo, mesmo com escassez, com agenda vazia, eu tinha uma grana num valor bem bom para receber, e nesse processo esse dinheiro foi liberado. Eu consegui fazer uma mudança de uma casa boa para uma casa muito superior, muito superior. Quando eu mudei, eu recebi ajuda de pessoas que eu não sabia que eu era tão querida. A onda, ela me trouxe um processo de vulnerabilidade, de mostrar a minha vulnerabilidade tão grande que eu percebi o quanto eu era amada, o quanto eu era apoiada e acolhida, e eu não percebia. Eu tive processos assim de tanta dor, que eu pensava assim, nossa, eu pedi essa ferramenta para melhorar, e agora? E agora o que vai acontecer? E aí eu lembrava que era uma catarse, eu lembrava a voz do professor Hélio Couto, ressoava na minha mente, na minha cabeça, dizendo para eu ter calma, que eu estava passando por um processo de renovação, eu estava passando por um processo eu tava sendo recuperada, sabe, gente? Eu tinha que superar aquilo tudo que estava acontecendo, porque eu sabia que depois que passasse esse processo, ia começar a florescer uma nova vida. E quando eu mudei para essa casa onde eu moro hoje, em agosto de 2022. Em agosto de 2022, eu fiz a mudança para essa casa, onde eu moro hoje. E quando eu entrei nessa casa, a minha vida financeira começou
eclodir o cliente, começou a aparecer cliente na minha agenda, eu comecei a receber convites, eu comecei a receber pessoas que queriam fazer parcerias, eu comecei a receber valores de clientes que estavam me devendo, valores assim, que era muito legal no momento que eu estava passando, que eu ia receber, que ia dar um gás, assim, que ia dar uma guinada, assim. Eu comecei a receber valores que eu já tinha dado como perdido, começou a cair dinheiro na minha conta de trabalhos que eu havia feito e não havia recebido. Eu comecei a receber pessoas novas na minha vida. Eu comecei, assim, a mudar a minha maneira de atender os meus clientes, minha maneira de olhar para mim. Eu comecei, assim, a ter um processo de cura com muita amorosidade. Eu comecei a usar minha habilidade espiritual, eu comecei a usar minha habilidade mediúnica com facilidade. Eu perdi medo de conversar com as entidades, eu perdi medo de conversar com os espíritos, né? Entidades que eu tô falando, os espíritos. Eu comecei a não ter medo das pessoas na rua, eu saí do processo de desconfiança, eu era uma pessoa extremamente desconfiada. E eu era uma pessoa muito preocupada, por mais que eu tivesse dinheiro na minha conta, aplicações e tudo, essa organização financeira, ela eclodiu, ela germinou de uma maneira tão expansiva que eu não considerava isso antes da onda. Eu comecei a criar uma prosperidade na minha vida financeira sem preocupação, sabe? Começou a ser tão natural, eu comecei assim a confiar na vida, eu comecei a ter um processo de alegria e de felicidade interna, por mais que a vida não estava assim 100% em plenitude, mas eu sabia que as coisas tendiam a melhorar. Então eu recebi muitos perdões de pessoas que tinham saído da minha vida magoada, ressentida, e que eu sabia que não era eu que tinha feito algo de errado para essas pessoas. E eu também pedi perdão, eu tive um processo de pedir perdão para mim primeiro. Eu me perdoei de todas as coisas que eu havia feito que não tinha dado resultado positivo e que eu me punia muito. Eu comecei a aceitar que a vida, ela não estava me punindo, que ela estava me abençoando e que assim, o processo todo fazia parte daquilo que eu estava estudando. Então, o que eu posso dizer para vocês que estão recebendo a ferramenta? Confia que vai dar certo. Perceba quando você estiver numa catarse, é muito importante que você perceba, porque quando você percebe, você espera ela passar, porque ela vai passar, ela não vai te matar, ela vai passar. E também comece a procurar ferramentas como o Ho'oponopono, né? Eu tô até com o Japamala aqui, o Ho'oponopono me ajudou muito nesse processo. O Theta Healing, né? Me ajudou bastante. Eu já era uma terapeuta de barras de axis, Theta Healing, Ho'oponopono, eu já tinha todas essas ferramentas, mas elas não ressoavam com a potência que hoje ela ressoa. Hoje eu consigo manifestar os meus desejos com muita facilidade e eu sempre digo quando eu quero manifestar uma coisa em Theta, que seja para o bem maior, para o bem maior. E eu confio. Eu faço o meu desejo, peço a materialização e eu não fico pensando nisso toda hora, eu solto. Eu comecei também a perceber que os auxílios, as ajudas que eu estava recebendo das minhas amigas e das pessoas que estavam próximas a mim, não era porque eu era uma coitada. Eu não me coloquei no lugar de vítima, eu me coloquei no lugar de que eu sou abençoada, iluminada e eu sou muito amada. Então, a Centelha trouxe pessoas para me ajudar, para me auxiliar na minha transição de catarse, de renovação, com muita amorosidade. Então, eu vou dizer para vocês, não foi ensaiado o vídeo. Eu não tô aqui para vocês acreditarem no que eu tô falando.
Eu não estou aqui, como eu disse, vou enfatizar novamente, a pedido da equipe do professor Hélio Couto, não tem nada a ver com o professor. Eu só estou falando que a RH, ela é muito, muito, muito profunda. Toda a mudança que ele fala nas palestras, nos vídeos, nos livros, é fundamental que você tenha esse acompanhamento do trabalho, porque você vai entender os insights que são uma catarse, que é um momento de mudança, que você está resistindo para a luz entrar, que você não está olhando para a sombra de uma maneira que você está aprendendo como uma experiência e não como uma punição, que se você acreditar, a tua vida vai mudar, não tem como a sua vida não mudar. A minha vida hoje, ela tá num processo de muita facilidade, ela tá num processo de muita prosperidade. Eu não vou dizer para vocês que eu já criei R$ 1 milhão, carro, casa, apartamento. Não é isso. Eu me sinto muito rica porque a mudança interior dentro de mim é real, é de verdade, ela permanece, não é só uns momentos que eu tô em tranquilidade ou em plenitude. Eu tenho plenitude todo momento e quando aparece uma situação, eu analiso e eu peço ajuda do todo e peço para o universo, jogo para o universo e as coisas vêm naturalmente acontecendo quando eu percebo aquela situação que estava impactante, que estava paralisando minha vida, começa a andar. E o dinheiro era uma coisa na minha vida, assim, eu ganhava muito dinheiro, mas a mesma velocidade que o dinheiro entrava, ele saía. E quando eu realizava grandes coisas, na hora de receber, acontecia sempre uma coisa que eu não conseguia manter aquilo que eu tinha feito, o projeto. E eu percebi agora que tudo que eu tinha perdido na minha mente, começou a ter muito mais clareza e a prosperidade, ela fica 24 horas comigo, ela mora comigo agora. A prosperidade e o dinheiro tá dentro de mim, não tá fora. Eu percebi que a energia do dinheiro é dentro e não é fora. Eu tive um processo também que eu acho interessante falar aqui. Gente, o vídeo vai ser um pouquinho longo porque é um relato. Quem não quiser assistir o vídeo não tem problema. Isso é para pessoas que sabem do que eu tô falando. E comecei a estudar muitos temas que eu tinha curiosidade, mas eu não estudava na época. E nesse período eu comecei a estudar muitas coisas com profundidade. E muitas pessoas que eu comecei a ver, né, no YouTube, que é uma fonte abençoadíssima, o YouTube é uma maravilha ter o canal do YouTube, né? Ter esse acesso à informação. E pessoas que vão ver esse vídeo aqui vão saber do que eu tô falando. Cada coisa que tá dentro desse vídeo vai alimentar alguém que tá passando um processo. Se você tá nesse processo de escassez, presta atenção. Vai passar, vai dar certo, é necessário. O todo não consegue entrar num recipiente cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de ressentimento, cheio de raiva. O todo, gente, ele é amor. Ele é amor de verdade. Hoje eu sinto amor por tudo que eu faço. Hoje eu sinto amor até mesmo por pessoas que eu tive conflitos. Eu penso nas pessoas, eu penso e eu libero amor. Eu consigo hoje receber amor de pessoas que são completamente diferentes de mim, que pensam diferente de mim, que estão nesse processo de julgar muito as pessoas. Eu vibro amor para essas pessoas. E tem até uma frase do professor Hélio Couto que ele fala que o único sentimento que cura é o amor. E parece poético, né? Parece uma poesia, parece uma coisa fantasiosa, mas acredite, o amor incondicional, o amor que vem da fonte do todo, do Criador, ele é curativo. E teve um momento assim, nesse meu período de 12 meses que eu tô na ONG, que eu recebi na RH, que eu senti solidão, muita solidão. Eu senti muita solidão.
E hoje eu entendo que às vezes esse processo de ficar sozinha, na época que eu comecei a ficar sozinha, eu sentia solidão. Eu pensava que eu tava sozinha no mundo e que não ia ter ninguém pra mim, nem pra namorar, minha família muito longe, não tinha o elo, o vínculo, pra vocês verem que tudo é transformador. Nesse processo que eu me sentia sozinha, na verdade era um processo que era muito necessário para eu olhar para dentro de mim, para olhar para os meus medos, para as minhas sombras, para eu olhar para o que realmente eu tinha medo de olhar. E quando nós terminamos o relacionamento afetivo, quando chegamos num consenso que íamos terminar, eu não me senti desamparada nem punida, eu não sentia que aquela pessoa estava me deixando, me abandonando, me rejeitando, me excluindo. Eu não senti isso, eu senti que aquele momento era o momento de terminar aquela relação. E era o melhor momento, era aquele que tinha que acontecer, porque eu precisava olhar para dentro de mim, eu precisava renovar a minha vida e eu precisava de todo o espaço que eu pudesse ter para mim mesma. E aí, agora, com uma consciência muito diferente que eu tenho hoje, eu percebi que também quando a agenda ficou sem clientes, quando os clientes desapareceram, eu percebi também que era necessário que os clientes fossem embora, porque eu estava no meu processo de terapêutico comigo, com cura, eu estava nesse processo de me respeitar, eu estava no processo de luto para algumas coisas, num processo de renascimento para outras, num processo de perdão para outras, e hoje, depois de um ano desse processo, eu digo para vocês, tudo que tá acontecendo na vida de vocês, vocês vão entender lá na frente, tudo. Se você tá em busca do seu apartamento, da sua casa, do seu carro, de marido, de engravidar, de passar num concurso público, de comprar um celular, um iPhone, seja lá qual for o seu desejo material, emocional ou espiritual, vai acontecer. No momento certo vai acontecer. Eu lembro que eu tenho um cachorro, a Frida. A minha cachorra, nesse período de escassez, a minha cachorra ficou doente. E veterinário, né, tudo é muito caro. E eu não tinha recursos financeiros nenhum para levar minha cachorra no médico. E ela tinha que ser levada no veterinário. E de repente, a minha mãe, ela me deu um cartão adicional de crédito. E esse cartão super abençoado, consegui levar minha cachorra no veterinário, passar toda a medicação para ela e eu consegui comprar toda a medicação e foi super leve para pagar e a cachorra foi atendida. E era muito importante minha cachorra ser socorrida assim, porque ela é minha companheira, eu amo meu pet e eu sou protetora dela e assim, eu queria dar o bem-estar para ela. E bem na época que eu tava muito adoecida com as catarses, ela ficou doente. E teve um dia que, quando tudo ficou assim tumultuado, ficou tudo muito escasso, teve um dia que eu não tinha alimento, gente, olha, parece mentira, né, eu falar isso aqui. E eu resisti para fazer esse vídeo porque eu sabia que eu ia ter que, não ia ter por obrigação, mas eu queria contar de como as coisas estavam tão bem e de repente tudo foi por água abaixo e até alimento faltou. E eu tenho uma amiga muito querida, muito próspera, muito mesmo, que ela me ligou perguntando se eu tava bem, e eu fiquei com um pouco de vergonha de falar, mas enfim, não falei, acabei não conseguindo falar nada pra ela, e aí eu mandei um e-mail pro professor Hélio Couto, eu mandei um e-mail muito brava com o professor, assim, falei pra ele assim, eu tô no e-mail, né, eu tô fazendo a onda e agora eu não tenho nem comida pra comer, o que é que tá acontecendo? Minha cachorra tá doente, eu não tenho comida, e eu não tenho cliente, eu não tenho família aqui.
Hoje eu tô falando com muita clareza, assim, eu tô falando assim, sem emoção, sem choro, sabe por quê? Porque eu mandei esse e-mail pro professor, era mais ou menos assim, umas 8 horas da noite. Aí, no outro dia, quando eu abri o computador, tava a resposta dizendo que eu já estava sendo assistida pelo mundo espiritual e para eu ter fé que tudo ia dar certo e que o pet ia ficar bem. E aí chegou esse recurso desse cartão e chegou, essa minha amiga ligou de novo e perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, porque ela estava preocupada comigo, que achava que eu estava passando por algum processo, e ela falou assim, seja o que for, eu estou indo te visitar essa tarde e eu vou na sua casa para ver o que eu posso te ajudar. E a gente vai ao mercado fazer uma compra de alimento. Eu não falei para ela que não tinha alimento na minha casa. Eu não falei para ela que eu precisava do gás, que eu precisava das coisas. Eu não falei, gente, para ela. Essa minha amiga chegou na minha casa e me levou ao mercado, fez uma compra, uma big compra, comprou o gás, me deu, né, R$ 200 para eu comprar o meu botijão de gás, que eu não tinha nem gás, gente. Ai, é muito engraçado eu estar aqui falando dessa vulnerabilidade, mas tudo bem. Quem quiser me julgar, eu não tenho mais vergonha de nada, né? É a pura verdade do que aconteceu comigo. E ela me deu R$ 200, eu comprei o gás, que foi 120 na época. E ela disse, não, pode ficar com troco para comprar pão, para fazer aí, deixa esse dinheirinho aí para fazer alguma coisa. Vocês não vão acreditar que essa compra nunca acabou. Essa compra, gente, nunca mais acabou. Depois que ela me deu essa compra, a minha vida começou a ficar tão próspera, que essa compra nunca acabou. Eu nunca mais precisei me preocupar com comida, porque eu tinha muito medo de passar fome. Ai, pra quem tem comida todo dia e pra quem tá num processo assim de... Nunca passou por isso? Acha, ai, que menina louca. Quem sabe do que eu tô falando sabe que isso é verdade. E na época eu pensava assim, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, meu Deus. Eu já tive processos de catarse, mas não fechar todas as portas. Sabe aquela fala do professor quando ele fala assim que tem uma torneira pingando, enquanto a torneira pingar você vai ficar na sua zona de conforto? Pois é, todas as torneiras que estavam pingando na minha vida foram fechadas e eu tive que sair da zona de conforto. Eu nunca fui uma pessoa preguiçosa, nem vagabunda, assim, para não trabalhar, ficar à toa, né? Eu nunca fui uma pessoa desse porte, eu sempre fui muito trabalhadora. Mas o trabalho não é aí, sabe? Mesmo que você seja uma pessoa que trabalha muito, quando a sua prosperidade está desconectada da fonte, você não prospera. Você não prospera. E eu percebi que com a onda, tudo mudou. Tudo mudou. Eu ainda não criei meu primeiro milhão, mas eu sei que está a caminho. Eu sei que hoje eu tô pronta para contribuir com as pessoas que estão aqui. Eu tô pronta para mostrar a minha vulnerabilidade, a minha experiência. E o que eu vou deixar aqui para vocês? Confia que vai dar certo, vai passar. Se você tiver que chorar e passar pelas noites escuras, passe. Que ao amanhecer vai florir. E você vai conseguir sair desse processo. As catarses, elas não são eternas e não são para sempre, nem fica durante muitos dias. Pode ser que o processo dos 3 primeiros meses da RH, que eu acho que é o processo de limpeza, esse é um processo bem profundo. Mas eu faria tudo de novo, eu tô na minha segunda onda, porque eu pedi a segunda onda e a onda se perdeu e agora ela chegou, já tem mais ou menos uns 20 dias, então eu fiquei praticamente
7 meses, 8 meses recebendo a primeira onda. Eu tô na minha segunda onda, faz 15 dias que eu tô nessa segunda onda e era para estar na terceira, mas tá tudo certo. Eu vou continuar fazendo a RH e eu vou continuar falando aqui. Eu já tenho vídeos nesse canal, eu já tenho muitos vídeos e agora eu acho que esse vídeo é para contribuir com meus irmãos ressonantes e agradecer que faça seu relato, é muito importante, porque quem está do lado de cá na dor, quando abre um relato, tem ressonância com aquela situação que a pessoa está falando. Não importa se você não sabe falar, se você tem vergonha da câmera, se você não tá bonita como você acha. Se for do coração, vai conectar e as pessoas certas vão receber o vídeo, tá bom? Então, eu deixo aqui esse relato, eu vou falar um pouco mais profundo depois do que eu pedi, das personalidades que eu pedi, dos arquétipos e de tudo que eu pedi da minha onda. Posso abrir os meus pedidos para contribuir, mas eu percebo que hoje eu estou conectada com todo e tô deixando a minha centelha divina falar, atuar na minha vida e tá tudo bem. E confia nesse ser maravilhoso que é o professor, que merece realmente, tem todo esse respaldo, tem toda essa gama. Para mim o professor é ímpar, é de grande contribuição no universo e que bom que eu tive coragem de apertar o meu botão e receber minha onda, e eu tô mega super feliz. E eu tô há muitos dias para pedir, para fazer o meu relato, e a voz não saía da minha cabeça, faz o relato, faz o relato, faz o relato. E eu acho que o dia de hoje que eu gravei aqui fez todo sentido para mim, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Confia, eu vou deixar isso, confia que vai dar tudo certo. E tudo que está sendo destruído na sua vida vai ser 10 vezes maior do que o que está indo embora agora. O que não tiver em ressonância com o todo, ele vai levar embora. Tá bom? Fica bem. Um beijo no coração de vocês, Adriana Juvelina.